Faz muito tempo que eu não faço live, eu já não lembro como Cara, eu faz. acho que a última que eu fiz foi com você, na época da pandemia ainda, né? Foi, né? Sobre prisões? Claro, tem a Sobre o quê? liberdade, né? Sobre liberdade. Foi? Foi. Quem entrou aí? Entrou alguém. É, Araci Eurides. Araci Eurides, né? nem Bem-vindo. vi. A gente está aqui para falar sobre literatura, principalmente, escrita, leitura. É isso, Mendonça? É isso. Tava pensando agora há pouco, rapaz, como que a gente poderia fazer de uma forma. Não sei o que você pensou. De uma Não, eu te forma. mandei o roteiro de perguntas. Inclusive, eu não tenho mais. Cadê? Você não ficou com a cópia? Eu não recebi isso, não. Ah, como não? Te mandei no WhatsApp, mensagem temporária, deles, né? É? Desabilitou 24 horas. Então vamos retomar isso aí. Voltar no Mas, tempo e pegar isso lá. você tem a passagem, né? Nós temos, né? Nós temos também. A memória é um jeito de viajar no tempo, né? Um amigo meu, doutor em física, diz que. Não pela física, né? Mas ele também gosta de literatura. Ele fala: não, a melhor maneira de viajar no tempo é a memória mesmo, as lembranças. E a Porque o cérebro imaginação. igual quando a gente sonha, né? Não tem muita ciência nem de se o que é memória e o que é criado é conscientemente não há uma diferença, né? Se, naquele momento que a gente está ou no sonho ou na lembrança, né? O cérebro simplesmente. Tanto que o nosso corpo reage, né? Com É o as que eu digo para. memórias, com as lembranças, né? Então, quer É dizer, o o meu corpo grande exemplo. sabe, né? A gente sabe, conscientemente sabe que bom, pelo menos a gente tenta categorizar isso, né? Passado, presente e futuro. Mas o corpo, O consciente, corpo vive. Ah, é imaginação, não é? Ele vive. ixi, se a gente for viajar nisso aqui, rapaz, eu acho muito curioso isso. Muito. Tanto que para a gente ter a contação de história como algo tão humano, isso significa que tem autores que falam isso, né? Que o Gabo fala isso, né? Que é, 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 a vida se dá mais quando a gente conta do que quando a gente vive a história em si. Mas a gente, se der tempo, a gente desenrola isso um pouco, viaja assim para frente. Então, estava falando Ah, sobre a sugestão que eu teria. Não sei se você gosta da ideia. eu não gosto. Sugestão Tá, sua, né? mas eu vou falar a ideia então. Tá, vamos ver então. A gente, não que precisa seguir isso, mas falar dos inícios. Por exemplo, Opa, início ou Gênesis, né, que é a mesma coisa, da minha vida da nossa vida como autor. Depois, a gênese do livro, que nós estamos, a principal ideia e o motivador que nós estamos aqui é o lançamento do meu livro. Né? Então, a gênese do autor enquanto autor, o despertamento dele para isso. Depois, a obra e a gênese de outros projetos, meus, seus, gênese nossa, da forma quando e da forma que nós conhecemos, por que a gente se encontrou e criou essa amizade tão bonita, nós e um grupo que a gente tem de amigos, assim, nessa ideia de Gênesis, entendeu? mas isso aí é inexplicável. Mas a gente não vai tentar explicar, né? Vai A só gente vai contar a só bater história, né? papo A gente mesmo. vai narrar, É. é. Quando eu Aí, era pequenininho lá em Barbacena. e aí, o que você acha? Não, mas eu acho que daí tem que pôr um engradado ali para gelar. Vai ser 4 horas de live, é isso? Depende da capacidade de síntese e Capacidade de síntese eu não minha. tenho. Estamos ferrados. Ou de não aprofundar muito, não contar muito, né? Porque Não. quando nós estamos lidando com literatura e contação de histórias, não é contação de história no sentido técnico de alguém que conta história profissionalmente, né? Não é isso. Mas através dos textos, através da nossa própria vida. Eu acho que isso conecta, aproxima mais a gente de quem está participando também. Porque, afinal de contas, todos nós temos nossas próprias histórias, né? Em algum momento a gente se relaciona uns com os outros nesse dia a dia aí que a gente vem escrevendo, né? Cada um está escrevendo a sua própria história, né? Sim, sim. Vamos seguir o seu, então. Deixa eu te mostrar aqui o livro, que já está na minha mão. Chama Na Linha do Horizonte, está escrito Um Universo. E aí a gente vê, né, um planeta Terra distante. Eu acredito que essas duas figuras estão na Lua. Eu já vou dar um spoiler. Não. Um é um astronauta
É. Eu não li o seu livro ainda, eu estou fazendo uma live e não li ainda. Uhum. Só uma partezinha. Não é Não deu tempo. necessário para isso, não, né? Nem quem está assistindo ou vai assistir também, não Mas dá é para necessário. aproveitar bem. Eu acredito que seja o Neil Armstrong, né? E É, o velho Dru, que é o poeta Carlos isso, Drummond de Andrade, na forma da sua estátua, aquela isso, famosa de Copacabana. isso. A gente Exato. pode falar sobre isso, mas a sua primeira pergunta era como é que você nasceu como escritor, era isso? É a sugestão que eu dei, né? Mas você pode tocar da forma que você achar melhor Deixa eu também, tranquilo. falar uma coisa aqui que eu achei, uma anotação. E uma das coisas que eu vi no seu livro é que ele cruza temas seus que você sempre está pensando, né? E você já falou sobre eles. Leitura, por exemplo, é um dos temas que eu já vi aqui de forma recorrente, né? E eu vi Isso. também que entrou o Borges, o escritor, e Sim, ele foi um tema do seu mestrado, né? foi. Então, eu achei isso bem interessante. Parece que você viveu muito esses temas e essas questões. Cara, o livro, um amigo meu, Adolfo, do Rio de Janeiro, a leitura que ele fez, uma delas, né, é que é uma metáfora da leitura, o livro. E eu acho que ele foi certeiro, e você, com o seu comentário, também, porque não vou falar como que termina o livro, mas a epígrafe do livro é uma frase do Borges, é um texto do Borges. Quer ver? É que eu leio aqui. A epígrafe? Não, peraí. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de abrir a página. Tu sabe qual é a primeira frase do seu livro? Do primeiro Sei. texto? Qual que é? Bem, o que você está lendo? Jovem, o Então, que tem a você ver, né? está lendo? Tem Jovem. muito a ver. É muito legal você abrir o livro com essa frase. Eu acho que é bem significativo, né? Então, olha só, Isso é. demais. Como é que vocês são técnicos falam? Isso aqui é uma autorreferência? É Não, uma aí metalinguística? tem o gênero autoficção, né? Que Complica aqui pra o gente. autor mistura a ficção com a própria vida dele. Mas, Eu achei que você estava falando com nós leitores, né? Porque eu pensei assim, é mesmo, o que eu estou lendo aqui? Que livro é esse, sabe? então, mas por trás tem essa ideia de o leitor não somente ler ou ver, porque a leitura é mais que ler, né? A leitura é ver, né? Mas a ideia aqui é mais que ver, é participar. Então, eu não sei em que medida isso o leitor vai ser afetado por isso, se vai, se não vai, ou quanto vai, mas a ideia é que o leitor entre na história e viaje. E eu coloquei formas literárias de figura de linguagem e de acesso a essa palavra leitura e leitor de inúmeras formas em todos os capítulos. Então, a Dá pra- leitura é a principal metáfora do livro. Tem inúmeras, né? Porque são várias histórias e cada história tem o seu tema, né? Os seus personagens, o seu início, meio e fim, desfecho, tudo. Mas a leitura está, de alguma forma, ela está em todos os capítulos. Né? Então, pode falar. não é que eu vou ler o texto, mas pode falar. Não, eu ia falar que, pelo que eu consegui ler aqui, eu li 2 contos, né? E folhei um pouquinho mais. Eu já conhecia uma versão prévia de alguns desses textos, né? E eu sei o quanto que você trabalhou neles, então isso é uma coisa que eu queria dizer aqui em público, né? O quanto os textos são trabalhados, são bonitos. Eu que te conheço, eu posso ver assim que você está dando risada quando escreveu aquele trecho, né? Tem algumas piadas assim que são bem legais. Então eu acho que apesar de ser uma leitura pesada no sentido assim, porque às vezes a gente fica reflexivo quando lê, o texto nos toca, né? Mas é uma leitura leve também, porque tem esses momentos, né, que a gente consegue, enfim, sair daquilo, dar uma risada, entender uma referência, né? Algumas referências são bem explícitas, como o Drummond, acho que é interessante isso. Essa foi uma preocupação que eu só fui me tranquilizar depois do lançamento do livro e do livro estar circulando entre alguns leitores. Né? Se a linguagem estava pesada e muito referenciada, muita intertextualidade, então, em termos de linguagem e de intertextualidade, se ia ficar pesado para o leitor. Porque, cara, quando você fala leitor, você está falando de quem, né? Você está falando de um analfabeto funcional, que também é leitor. Você está Sim, falando sim, de uma pessoa que pode ser até analfabeta, que está ouvindo alguém lendo para ela. Você pode estar perfeito. falando de um erudito, de um especialista, de um vendedor de livros, de um autor. Então, assim, é um universo gigante, né? Mas eu tinha essa preocupação em o leitor
que não é o especialista lesse e gostasse. Não precisa. Se emocionasse, Assim, né? o especialista ele entra no texto, muitas vezes, e ele quer dissecar o texto, ele quer pegar tudo do texto, coisa que nenhum autor consegue. Né? E aí ele não se diverte. Então, eu não escrevi pensando no especialista, eu escrevi pensando no leitor, desse leitor não especialista. Então, eu tinha essa preocupação. Não será que não vai ficar pesada a linguagem, as referências? Mas o que está chegando a mim, e são leitores e leitoras não especialistas, diversos, e alguns especialistas diversos. Né? Cara, está sendo fantástico. Muito bom. Não, está muito lindo. Estou até surpreso, né? Porque eu estava conversando com uma amiga de uma editora, que é a Jadina, da editora Alce, e ela falou, não, você viu o comentário que uma pessoa, a leitora fez na Amazon? Eu falei, não vi. Você viu o comentário que fizeram no Scoob? Eu falei, não vi. Ela pegou o link e mandou para mim. Engraçado que uma dessas leitoras, pelo comentário dela, ela é uma especialista. Cara, que coisa assim, tocante para mim ler uma leitora especialista falar o que ela falou nesse comentário. Esse foi no Scoob. Da Amazon, é uma leitora, assim, a gente imagina, né? Ela não é especialista, mas é leitora, gosta de literatura, toda envolvida com esse gênero, e também elogiando bastante. E outras experiências, né? Então, eu até conversei isso com o Lucão outro dia, né? Nosso brother, que é goiano, mas mora em São Paulo agora. A gente está tomando café em São Paulo. Ele falou, Luciano, calma, fica tranquilo, você já você está lançando agora, você está entrando agora no mercado, né? É o seu primeiro livro, mas você já é um escritor experimentado, né? Você já tem inúmeras pessoas que te lêem há muito tempo. Então, não precisa se preocupar com isso. Você era um autor sem livros, agora você é um autor com livro. Então, é uma coisa que também hoje é muito fluido, né? Esse termo de autor, né? A gente pode dizer que tem autores que nunca vão publicar e eles não querem publicar. Eles colocam os textos deles no Wattpad e plataformas de redes sociais. Né? Onde as pessoas estão, onde as pessoas leem. Exato. Eu queria ler uma coisa aqui que eu achei uma anotação minha de 2020. E eu escrevi uma coisa quando você estava numa live, e eu acho que toca um tema querido seu, que é esse da leitura. Né? Eu escrevi assim, eu escrevi meio rápido, acho que alguma coisa pode não ficar muito clara, mas a gente vai indo. A maior riqueza do homem é ter espaço de receber, é ter o desejo de cultivar em si, é saber apreciar o muito insuficiente que recebe. Não tem erro, erra mais quem se omite. Toda mutação nasceu de um erro. O mais triste é que a gente só omite os erros que percebe. A maioria continua lá. E deixa eu pular aqui para um trechinho. Aqui, ó. Você falava do Bentinho, de atar as duas pontas, velhice e juventude, que é um tema do Machado de Assis, né? Você estava pensando no seu mestrado. A literatura é um texto que fala sobre algo que está fora do texto. Símbolo. Algo que não está escrito. Transcende a palavra e a linguagem. A linguagem é apenas um veículo, superfície, forma. Não é o objeto nem o objetivo. Não é o cerne nem o conteúdo. É a aparência, que apenas aponta a essência. Não tem como mostrá-la ou desnudá-la. Profundidades. O iceberg e os 5 níveis do mar. Leitura. Literatura é a junção do mergulhador com a profundeza. Há que se ler o que não está no texto. O texto é a representação gráfica. É a experiência somente sua. Eu queria recuperar essa... Você lembra disso, dos 5 níveis da leitura? Lembro. Porque eu fiz um roteiro de aula disso e participei de um curso onde eu fui convidado para falar disso, dos níveis de profundidade da leitura. Então, essa relação que você leu aí, que esse texto é seu, né? Que você escreveu isso, né? Eu achei Nem sei mais. É seu. Não, deve ser, porque meu não é, né? Mas são temas incomuns que a gente trabalha, né? Que a gente conversa, troca ideia já há muitos anos. Né? Me chamou a atenção isso, porque quando eu li, eu peguei a capa do seu livro, né? E eu disse, na linha do horizonte está escrito um universo. E eu já sabia que era um verso do Drummond. Mas daí eu fiquei pensando um pouco assim, né? Não, mas isso aqui é sobre uma viagem. Eu fiquei assim, antes de ler o texto, antes de me debruçar, eu fiquei namorando essas palavras, né? Porque assim, quem quer olhar a linha do horizonte, né? É quem quer ir mais adiante, né? E eu
acho que tem algumas coisas do texto que corroboram isso. O astronauta é um... Eu acho que o escritor e o leitor são também, né? Pessoas que estão procurando mais. E aí você ia ler a primeira frase, a epígrafe que abre. Eu queria que você falasse um pouco, né? Porque ficou muito curioso o título do livro com essa transposição inspirada na frase do Drummond, né? Que está aberto aqui no mar, estava escrito uma cidade. E se eu bem lembro, eu acho que isso poderia ser o título do seu livro, mas você foi mudando, né? Ou não? Me engano. Qual que poderia ser o título que você falou? A frase do Drummond, no mar estava escrito uma cidade. Não. Não, desde o início, que é o primeiro capítulo, eu tinha esse... Inclusive, é citado esse verso lá, né? Inclusive na epígrafe do primeiro capítulo. Isso. Mas como a estátua, representando o poeta Drummond, a gente volta nisso daqui a pouco para falar sobre o livro, ele viaja. Ele sai do banco e viaja ao mundo. Ele é uma estátua móvel. É uma estátua antropomorfizada. Acho que é isso o termo. Antropodifícil. Isso. E, quer dizer, tanto que lá no último capítulo fica complicado. Não vai contar o fim, né? Não vou falar, mas essa ideia da estátua ser humano, primeiro capítulo começa, ele está nas primeiras páginas, ele ainda se identificando como estátua. E à medida que os capítulos se dão, a percepção de estátua fica mais para o leitor do que para ele próprio. Então ele se torna meio estátua, meio ser humano, essa mistura, esse hibridismo, né? Se fala muito de hibridismo, hoje se mistura tanta coisa, né? E essa mistura estátua-ser humano também não é nova, né? Mas eu acho que à medida que o livro acontece, as narrativas acontecem, o próprio leitor já não vai mais se preocupar se o velho Dru é uma estátua ou não. E nem ele próprio, se ele é um ente que é solitário, assim como a estátua, e está se despertando para alguma coisa na vida. Eu tive um amigo, que falou, cara, estou tendo alguns insights aqui para a minha vida. Então, a ideia do livro não é ser autoajuda, ou ensinar, ou trazer conhecimento objetivo para ninguém. A literatura não é para isso, né? Mas acontece. E que bom que acontece, né? Sem essa pretensão. E ele até emocionado, dizendo, cara, eu estou lendo seu livro devagar porque você está mexendo muito comigo. E ele chegou no segundo capítulo. Quando ele chegou no segundo capítulo, eu coloco o segundo capítulo como principal filtro do livro. Deixa eu ver se é o segundo capítulo. Porque lance minhas cinzas ao vento na Catedral de Notre Dame. Já está falando de morte? Sim. Mas em termos de melancolia, tristeza, tragédia, frustração, é o texto mais pesado. E não só esse leitor. Tanto que uma outra leitora diz, cara, eu tive que parar no segundo capítulo, não dei conta de continuar. Eu tenho que reordenar, ver de que forma que eu vou lidar com isso, porque está sendo pesado para mim. Mas é um filtro. Então, se a pessoa passar dali, a coisa flui. Mas eu fiz questão de colocar esse capítulo como o segundo, exatamente para isso, porque, cara, muita gente vem para a literatura simplesmente pelo entretenimento, e faz parte, tem que se divertir. Se não tiver prazer, é melhor que não faça, nem que escreva, nem que leia. Mas não é só isso. Então, ele vai continuar se divertindo, imagino, a partir do segundo capítulo, já a partir das primeiras páginas, mas há outras camadas, né? Então, ele não é à toa que esse capítulo é o segundo. Mas eu queria voltar lá na epígrafe, para depois a gente tocar. Ô, Leonardo, ei, irmão, bom demais. A Tatiane também está aí, eu vi que ela comentou. Bom demais, pessoal. Que maravilha vocês estarem conosco aqui. E você falou do Jorge Luis Borges, né? Então, essa questão da leitura de Jorge Luis Borges, para mim, é muito forte. Tanto que um amigo outro dia falou assim, cara, eu falei, não, vamos brindar isso que você falou aí. Os seus textos me lembram muito o Jorge Luis Borges. Não que ele está comparando, e nem eu acho que tem que ser comparado, não é isso. Mas é inspiração, né? Se alguém me perguntar qual é a sua principal inspiração literária, não, tem várias, mas uma que é consciente, que eu leio pensando, e quando eu vou escrever eu lembro dele recorrentemente, tanto que tem um capítulo aqui, que é o Jardineiro Cego, e a personagem principal desse capítulo é ele, o Jorge Luis Borges. Então ele diz assim,
e que na epígrafe do livro, não no epígrafe dos capítulos, que apresenta o livro. Antes de exumar essa carta, eu tinha me perguntado de que modo um livro pode ser infinito. Não conjecturei nenhum outro procedimento, a não ser o de um volume cíclico, circular. Um volume cuja última página fosse idêntica à primeira, com possibilidade de continuar indefinidamente. Então, assim, as coisas não estão... Quando alguém pensa e gasta tempo pensando naquilo que está escrevendo, isso não está aqui de graça. Então, isso faz muito sentido no livro. A primeira frase qual é? Jovem, o que você está lendo? Não é que a última frase vai ser essa, porque a coisa é cíclica, tanto que o livro é apresentado como um romance circular, romance espiral, que é sinônimo, né? Mas isso eu não falei nos vídeos que eu já fiz sobre esse livro. Fala uma coisa inédita pra gente aí. Entrega uma chave de leitura aqui pra gente. Então, por que romance espiral? Esse termo nem existe. Bom, eu acho que não existe. Eu não sei. Agora existe. Não existia, né? Mas por que espiral? Não simplesmente, também, porque há personagens de um capítulo que aparecem em outros capítulos. Então, em um capítulo ele é protagonista, no outro ele é personagem secundário. Mas a história dele começa em um capítulo e vai terminar 3, 4, às vezes 10 capítulos depois. Então, não é espiral porque ele vai e volta. Só que quando ele vai, a espiral ela não é um círculo. A espiral ela é circular, porém, ela volta no mesmo ponto, mas um pouco acima, um pouco abaixo. Tanto que a Biblioteca de Babel, que é um conto do Borges, fala sobre isso, né? Espirais, escadas espirais que são infinitas para cima e infinitas para baixo. Na biblioteca infinita lá do conto dele. Então essa ideia da espiral é isso, né? Ela não é circular, mas é espiral. Ela volta, aparentemente ela volta no mesmo ponto, mas não é o mesmo ponto. Ela está em outro ponto. Geograficamente é outro lugar, mas dependendo do ângulo que você olha, ela está no mesmo ponto. Então, uma personagem de um capítulo do meu livro, ela aparece aqui, mas vai aparecer lá já em outra situação. Então, é espiral por isso? Não, não é só por isso. É porque o início do livro, ele tem uma relação com o final. Não é o mesmo, o final não é o mesmo do início, mas a ideia é que ele é uma espiral para corroborar e fazer relação com essa frase do Borges. Daí a ideia de romance espiral. E também não tem nada novo isso aqui. Quando a gente vai para a teoria literária, ou para qualquer tipo de ciência, você não inventa a coisa do nada, né? Porque senão seria você só delírio. Né? Rebatiza. Seria só arrebatamento, delírio, sei lá, qualquer que seja a palavra. Mas se você, ainda que seja literatura, você sempre, conhecimento de uma forma geral, assim, você apresenta um tijolinho a mais, né, nesse edifício do conhecimento, mas é porque você está sustentado em fundamentos e edificações, muros, paredes e tudo mais de um grande edifício. Mas você está ali contribuindo de alguma forma. Então, o romance espiral, a ideia é essa. E tudo dentro dessa palavra e apresentado de uma forma metafórica, que é a leitura. Então, essa primeira frase também do primeiro capítulo, ela não está solta no livro, que fala sobre leitura. E você estava falando sobre a forma que a leitura pode ser apresentada para o leitor, ainda que ele não seja um leitor de textos gráficos. Então, a minha história com a leitura, tanto na minha formação acadêmica lá no início, desde que eu comecei a estudar e depois que eu comecei a escrever quando adolescente, e agora, de alguns anos para cá, como um cientista da literatura, eu sempre lidei com essa palavra. E não foi coincidência também esse livro ter esse eixo, vamos chamar de eixo temático, que é a leitura, também não é coincidência, porque quando eu dei aula no presídio em Aparecida de Goiânia, em Goiás, o Luzeira participava comigo lá, como professor também. Você foi lá um dia? Não, né? Não. Chegou aí, né? Então, lá a gente fazia aulas de leitura criativa. Então, se fala muito hoje no Brasil, ainda tem muito para crescer ainda, né? A escrita criativa. Mas a leitura criativa, ela vem antes da escrita criativa. Então, eu prefiro falar e ensinar leitura criativa do que escrita criativa, apesar que eu estou apto e me preparei também para isso, para falar e ensinar sobre escrita criativa. Mas lá no presídio, eu estou falando, dando esse exemplo, para você ver que esse tema, eu não fui pescando e viajando no projeto do mestrado para poder pescar algum tema que eu pudesse me tornar um mestre em literatura.
Nunca fui atrás de título acadêmico pelo título acadêmico. Então, Eu acho que esses temas estavam antes em você, né? Por isso que eu quero te perguntar, quais são os 5 níveis da leitura? então Se, aí é se outra você metáfora, né? lembra. É outra Ah, metáfora. Eu não me lembro todos, mas deixa eu voltar aqui só para fechar essa ideia da leitura. Então, esse tema me atravessa. Né? Então, quando o leitor chega, desde a epígrafe do livro que eu acabei de ler, até a última frase do livro, essa metáfora provavelmente vai ficar clara, ainda que ele não participe e não veja essa live, nunca. Porque senão vai ficar assim, meio sem sentido, né? O leitor ter que entender ou ter que ter algum tipo de experiência mais profunda com o livro que ele está lendo, ouvindo o autor ou conversando com o autor. Não é por aí também, né? Mas a expectativa que eu tenho de alguém que lê é que ele pegue alguma coisa e fala, isso aqui tem muito a ver com leitura. Então, quando eu trabalhei no presídio, a gente fazia isso, foi, cara, uma das experiências mais incríveis que eu tive na minha vida. De uma pessoa chegar, de uma reeducanda lá no presídio, dizer, olha, eu estou aqui só para ganhar dias de remissão, eu não quero saber de nada disso aqui que você está dizendo. Até, eu fiquei 3 anos lá, né? Até, assim, poucos meses, assim, não estou dando exemplo, mas teve vários, de pessoas que vieram e dando depoimentos de como a vida dela foi transformada através da leitura, e a leitura criativa. Depois eu vou trabalhar no mestrado com leitura criativa. Tanto que na qualificação, eu já tinha perguntado isso para a Emily, que é a minha orientadora, minha amiga hoje. Na época, orientadora, hoje minha amiga. Falei, professora, é possível ser amigo do ex-orientador? é raro, mas É acontece. raro, mas acontece. Então tá bom. Parabéns para vocês. Eu falei para ela, antes da qualificação, professora, e se eles perguntarem se isso aqui é uma teoria literária ou é uma comparação literária? Aí você finge desmaio, ela Não, respondeu. cara, se você coloca como uma teoria literária, o leitor da banca vai falar assim, mas quem é você, né? Você está fazendo teoria? Você está doido. Né? Então, e ela falou, não, deixa que eles falarem, a gente desenvolve ali, você responde de acordo com o que aconteceu na codificação. E o professor sacou isso no texto e falou, você está propondo uma teoria literária ou você está fazendo uma comparação literária? Eu falei, o que a senhora acha que eu devo fazer? Devolveu a pergunta. Aí ele falou, eu acho que o professor Samuel, uma grande figura, professor excelente. E ele disse, eu acho que você deve fazer uma teoria literária. Eu falei, beleza, então bora. E dentro Uma live, da vamos fazer questão uma de live formação de leitores de leitura, né? sobre como escapar das perguntas difíceis em bancas, né, de É, dissertação, não, tem altas dicas. Nós temos, né? teses. Você é doutor e mestrado, né? Você tem 2 Quase mestrados, isso, né? né? É. Então você é Eu sou doutor e muito mestrado. mestre, muito mestre. Mestre em dobro. Beleza, então a leitura é isso. Compõe a minha vida. E olha que quando eu falo isso, eu não estou me colocando como um especialista em leitura, especialista em literatura, que eu não sou. Eu sou especialista agora, como mestre, no tema que eu trabalhei. Né? Então, mestrado, qualquer área que você se propõe a uma pós-graduação, estrito senso, é isso, né? Mas Eu vou inventar algo esse agora. tema faz parte da minha vida, não adianta. Você está na leitura criativa. Vou fazer uma leitura criativa sobre esse teu tema das dimensões da leitura. Né? Aqui, ó, camadas da leitura. Isso, Na vamos lá. primeira é olhar. Primeira camada da leitura. A segunda é ver. A terceira é perceber. A quarta é ler. E a quinta é interpretar. Você fala um pouco disso, eu não lembro mais também como era a sua, mas aqui quando você abre o livro, né, e você fala, jovem, o que você está lendo? Tem uma frase aqui, justamente porque está observando, pergunto o que está lendo. Né? E aí tem uma citação, se procurar bem, você acaba encontrando. Não a explicação duvidosa da vida, mas a poesia inexplicável da vida. Isso é o verso do Drummond. Não? Esse é um verso do Drummond. E é o Drummond falando com alguém, né? Então, com o jovem. E o jovem estava observando, e aí o Drummond intui que ele estava lendo. Eu achei isso bem legal, né? Porque o seu conceito de leitura, ele é um conceito bem abrangente. Você fala toda hora disso, né? A pessoa pode ler, mesmo que ela seja um analfabeto. Então, eu acho que
abre o conceito para nós, né? E ele fica mais vivo, mais palpável, mais rico também, né? Então, mas é nesse sentido que vai a minha dissertação, a proposta da minha dissertação, de uma forma que o texto gráfico é fundamental para nós, claro que não poderia deixar de ser, mas não é só isso. E antes disso, claro, isso também não é novo, né, cara? Paulo Freire, inclusive eu cito essa frase do Paulo Freire, que ele diz a importância do ato de ler, são 3 discursos dele nesse livro, que alguém transcreveu e lançou. Então lá ele fala que a leitura do mundo precede a leitura de palavras. Então tem várias referências lá nesse sentido. Então quando eu estava dizendo agora há pouco que o conhecimento se dá através de outro conhecimento, o romance Espiral, o Ítalo Calvino escreveu Se um viajante numa noite de inverno. Ele faz isso. Ele fala sobre essa leitura e essa escrita cíclica. Não só fala, ele faz isso no livro. E ele cita o Borges. O Calvino cita o Borges. Tá vendo? Como que, né? E agora eu citando Calvino e Borges. E tentando reproduzir um texto literário de uma forma espiral, cíclica. Né? Então, essa profundidade da leitura passa por isso. Leitura compõe texto? Sim, mas não é só isso. Cara, isso a gente aprende em ensino fundamental. Na minha época, eu não me lembro, né? Era bem diferente na minha época, as relações do que nós estudávamos com a leitura e a literatura. A leitura hoje ainda é pobre, você lidar com a leitura na academia, e quando eu digo academia desde o ensino fundamental. Né? O ensino fundamental não deixa de ser academia. Mas a leitura não é só texto. Então, quando eu fiz um laboratório, faço, entre aspas, laboratório com os meus 2 filhos, e eu conto histórias para eles, eu leio, ou conto, invento histórias para eles, e não fica só na contação de histórias, ou na leitura de histórias para eles. E isso eu cito na dissertação, falei disso na minha defesa, meu filho estava do meu lado lá, e você participou também, né, da minha defesa. O meu filho mais velho, Pedro, naquele momento, ele estava ainda tendo o primeiro contato com as letras, nem eram palavras ainda. Mas a minha ideia é que a finalidade, minha proposta é a finalidade da leitura, não é a leitura em si. Antes você ler um livro uma vez e falar dele, mas falar com prazer, com alegria, com entusiasmo, do que você ler um livro 10 vezes e não falar daquele livro. Então, antes você falar do livro que você leu uma vez do que ler um livro 10, 20 vezes e não falar dele com ninguém. Então, o Pedro, ele foi formado dentro dessa ideia de ele próprio ser o livro. Então, quando eu conto uma história para ele, hoje é natural para ele isso. No outro dia, ele vai trocar ideia comigo sobre o conto, a história da noite anterior que eu li para ele. E ele conta a história, ele lembra de detalhes da história que eu não lembro. Eu conheço o texto, já li várias vezes, talvez dezenas de vezes. Sabe o que meu filho faz? Uma vez, ele ouviu a leitura uma vez, ou eu contei para ele uma vez, e ele pede para eu ler, olha para você ver, ele pede para eu ler textos do meu livro para ele. Por exemplo, o capítulo O Beija-Flor Preto, Asas de Faca, ele é apaixonado nesse capítulo. Ele já pediu para eu... E triste! Aí, tá vendo? Eu não posso ficar categorizando através de adjetivos. É triste, mas bonito ao mesmo tempo, a história do Beija-Flor Preto, Asas de Faca. Tanto que ele está na contracapa do livro. Então, uma criança como o Pedro, ela está sendo alfabetizada agora. Aí esse pássaro aí ao lado do Drummond, o que a gente vê aí ao lado dele não são asas, são 2 facas, uma enfiada no peito, outra enfiada nas costas. Dá para ver, no detalhe dá para ver. Então, o Pedro ainda não foi alfabetizado, está sendo alfabetizado agora, mas ele já é um leitor livre. Sem ser alfabetizado, ele já é um livro. Mas qual é a ideia do livro? É aquele que se abre para alguém lê-lo. Então, a finalidade da leitura é muito mais que ler. A finalidade da leitura é você se tornar um livro. Isso está na literatura há quanto tempo? Desde que literatura é literatura. Na crítica literária. Você já está respondendo, Luciano, mas deixa eu te perguntar. Você já está respondendo, mas deixa eu te perguntar de modo mais incisivo. Para quem serve a literatura? Para quem ou para quê? Para quê? Então, aí a gente teria que voltar para... Aí eu estraguei tudo. Não estragou. Eu estava pensando nisso outro dia. Então, cada época, e dentro de cada época, cada autor vai trabalhar isso de alguma forma, desde Aristóteles, né? O que é literatura. Né? Então, desde Homero. Ele pega Homero para falar sobre, não só Homero, mas para trazer a conceituação dele
sobre literatura, que eram textos oral ou escrito, orais ou escritos, que trouxesse alguma forma de linguagem trabalhada, elaborada, para se classificar como literatura. Então, ao longo do tempo, isso foi mudando. Então, sim, para cortar caminho, a Conceição Evaristo, recentemente, falou sobre a escrevivência. Então, aquilo que a gente veio falando lá no início, né? Que a vida de quem escreve se confunde com aquilo que está sendo escrito. De forma que quem lê, ou até quem escreve, não está muito preocupado se aquilo está sendo elaborado de uma forma literária ou é simplesmente um e-mail com elementos de literariedade. Né? Então, a literatura serve, eu acho que serve. Não só acho que serve, como eu acho que é indistinguível para ir mais rápido, cortar caminho aqui e dizer o que eu penso da literatura. Literatura é a palavra mais próxima, um sinônimo mais próximo da palavra vida. Fica poético essa minha definição, mas eu não consigo distinguir a vida da literatura. E se a gente for da formação dos povos, formação das civilizações, formação do ser humano individualmente e depois em grupo, não tem como distinguir. Cara, a literatura... O Lucas, meu filho mais novo, ele, quando era bebê, ele pegou o pezinho dele, colocou aqui no ouvido e na boca e simulando uma conversa telefônica. O que ele estava fazendo ali? Ele estava misturando a ficção com a realidade. Ele sabe que o pé dele não é um celular? Sabe. Às vezes ele morde também. Cara, mas não é doido pensar isso? Que um bebê pega o seu próprio pezinho, né? E representa o pé como um objeto de comunicação. Muito tenra idade, né? Então, ele balbuciava. Quer dizer, ele ainda estava recebendo a linguagem, ele estava adquirindo a linguagem ali, está adquirindo até hoje. Ele vai fazer 3 anos. Mas naquele momento ele já estava fazendo uma relação da ficção com a realidade, não de uma forma consciente, claro, mas eu penso que no íntimo dele, ele sabe tanto que ele fazia isso e ria. Se ele estivesse levando aquilo a sério, alguém ia ter que responder a chamada dele, dar um remédio, tem que ter um microfone embaixo aqui e um microfone, né, e uma caixa de som ali no pezinho dele para ele conversar com alguém. Então, assim, quando a gente sonha, que você é da psicanálise, né, psicologia, quando a gente sonha, a gente não distingue o que é a fantasia ali no nosso sonho. Mas isso é uma coisa que eu queria chegar. A literatura é a vida estendida, dá para falar assim, né, Luciano? E uma das coisas que me chama a atenção, eu acho que não tem outra área, né, que mexa tanto com a imaginação. A gente concretiza a nossa imaginação, a imaginação coletiva, né? Na literatura e na arte de uma forma geral, mas assim, sem a arte, a nossa imaginação ia ser incomunicável, talvez. Acho que essa é uma das riquezas da literatura também, né? Poder tornar isso transmissível, né? Vivenciável por outra pessoa. Olha aqui o que eu estava imaginando, olha o personagem que eu criei, a situação que eu fiquei matutando. E a imaginação nos faz muito ricos, né? Eu estava conversando com a minha terapeuta hoje e ela cita um livro, o Gilberto Safra, e ele diz que os fundamentos do ser humano são narrar, brincar, o sagrado e a memória. A gente falou de quase todos eles hoje, pelo menos um pouco, né? Talvez faltou o sagrado. Mas o brincar e o narrar, eles são tão constitutivos, né? Que realmente, assim, é difícil a gente se imaginar como ser sem eles, né? E eu não consigo distinguir. Eu não consigo também. E a literatura nos presenteia disso, né? Se a gente falar de linguística, na linguagem, a linguagem é criativa. E a formação das palavras é criativa. Cara, estou dando exemplo dos meus filhos, mas todas essas crianças dessas gerações mais novas, elas têm uma percepção, sensibilidade e inteligência que é absolutamente fora do comum. Eu queria... O Pedro perguntando para mim, por que essa palavra é essa palavra? Tem palavra que tem uma conexão com outra, e essa outra com outra, e que os sentidos foram se dando através do tempo. Eu tentando falar de etimologia para isso, sem falar a palavra etimologia. Mas algumas palavras do jeito que uma criança entenderia, porque elas são daquela forma, mas outras são arbitrárias. Assim, não falei arbitrárias, mas assim, outras são inventadas, simplesmente inventadas.
Eu tentei explicar isso para ele. Mas isso é imaginação. A formação da linguagem faz parte da imaginação. Não tem como desvincular a formação da linguagem da imaginação e da memória. Que é contação de histórias, da mesma forma, narrativa. O que você falou? Te cortei. Não, eu queria contar uma coisa que você falou, eu lembrei, né? O Marvin, meu filho, ele tem 3 anos também, e ele gosta muito de história, a gente conta algumas, a gente começa a inventar algumas histórias, do jeito que dá, assim, com a criatividade do momento. Só que, por exemplo, quando a gente inventa uma história, eu sou muito assim, quer dizer, eu invento uma história, inclusive se eu tiver uma ideia de escrita, se eu não escrevo na hora, não é que depois eu não lembre, mas eu já escrevo outra coisa, daí sai uma coisa bem diferente. Então, assim, eu conto uma história para ele, e às vezes ele gosta da história. Assim, conta da história do tubarão que foi pro céu, por exemplo. E, e aí eu vou contar no outro dia, e eu já não sei mais como é que era, digamos. Ele, não é assim, pai. Ele me corrige, né? E aí eu fico assim, pô, então conta você a história para mim, eu digo. Ele, não, você conta. Olha quanto é lindo isso. Ele sabe, mas ele quer que você conta. Porque ele não é simplesmente se divertir com aquilo. Ele quer viver, cara. Porque quando a gente conta uma história para ele está vivendo aquilo. Assim. A gente deita na rede, fica olhando o céu. Quando eu conto essa história, em geral é ali, né? Que é o tubarão que queria voar, daí ele conversa com o passarinho diz para ele que talvez batendo nas nadadeiras dá, daí o tubarão vai, tenta, consegue, daí acontece umas coisas ruins, ele toma choque, passa fome. Mas é umas histórias assim de improviso, né? Mas é engraçado de ver que capta a imaginação dele, ele fica pensativo sobre aquilo, né? Às vezes ele lança, agora está na fase dos porquês, então ele fica muito assim, por que isso, por que aquilo, por que, né? Que é bem interessante também. Eu queria ler um trechinho aqui que eu tinha separado, que eu acho que fala muito sobre o que a gente está falando. E eu acho que a gente tem que terminar também, então, né, Luciano? A gente podia, se você fazer a leitura, se você topar essa ideia, e abrir para alguém, se quiser comentar, comentar alguma coisa aí. Se alguém tiver pergunta, comentário, xingamento, por favor, fica à vontade. E para partir do encerramento também, né? Eu fiquei mostrando aqui, né, a gente está falando um pouquinho do lançamento do livro do Luciano de Mendonça, Na Linha do Horizonte está escrito um universo, e é uma novidade, né? É um autor que escreveu por muitos anos e elaborou esse livro e agora ele está vindo a público. Tem que deixar o link aí também, onde que as pessoas podem adquirir. Elas podem ir na Amazon, né? Na Amazon. No meu perfil. Procurar aí. Por esse título ou pelo nome do autor? Pelo nome ou pelo título. Se digitar na linha, do Horizonte já aparece. Quem não segue o Luciano pode seguir. Ele fala muitas coisas legais também, né? Sobre paternidade, sobre viagem no tempo, sobre leitura, né, Luciano? E o pessoal que veio através de mim, siga o Guilherme também, porque faz um trabalho de escrita e de orientação de investimentos, né? Também. Um pouco de cada coisa. E psicologia. Paternidade também. Os últimos textos muito criativos e instigantes. É isso. Eu queria ler aqui, ó, a leitura, você escreveu, a leitura é uma forma de jardinagem. Aí já acabou comigo, né? Porque a gente está aqui tentando fazer uma teoria, e eu sempre acho isso, assim, você tem isso, né, Luciano? Você com uma linguagem poética, você capta muito a essência das coisas, né? Então a leitura é uma forma de jardinagem. Assim como uma planta não vinga sem um jardineiro, um livro não vinga sem um leitor. Então essa relação entre, você disse também que as pessoas são livros ou podem se tornar livros, né? Assim, livros que formam pessoas, pessoas que formam pessoas, pessoas que formam livros, livros que formam livros. E eu acho que quando a gente entra nessa espiral da leitura e a gente vai aprofundando as camadas, a gente ganha muito, né? Então, obrigado por me ajudar a ler o mundo e por contar histórias para mim e por ser meu amigo também. Cara, nas últimas semanas, eu tô com uma dificuldade grande, eu não sei como que eu vou resolver isso. Como que eu vou agradecer meus amigos, cara? E você tá entre os principais. Parece que as pessoas olham para alguém, no caso eu tô passando por essa experiência, eu fico tentando pensar sobre o pensamento das pessoas, é uma coisa totalmente inútil, né? E contraproducente. Eu fico pensando, o que o fulano tá pensando da forma que ele tá me apoiando, né, a fulana. Pessoas de 30 anos, que eu não tenho mais contato, 35, 20, chegando e apoiando, ajudando, incentivando. E eu não sei, cara, de verdade, eu não sei como agradecer. Não sei. Talvez escrever um livro só de agradecimento. Deixa eu fazer um disclaimer, um esclarecimento, porque, na verdade, apesar do Luciano ser o meu amigo, eu não estou divulgando, né, aproveitando um espaço aqui para falar do livro por causa disso, assim, é mérito literário mesmo. Esse livro aqui é muito diferenciado
Que nem eu falei anteriormente, ele é elaborado, né? Ele é até erudito, mas ele tem uma linguagem acessível, ele é criativo, né? Ele é poético, ele é emocional, então acho que ele tem várias características aí. Não sei se vai ser um best-seller, né? Isso é um fenômeno que pode acontecer, pode não acontecer, mas o mérito do livro está evidente, na minha opinião, e eu recomendo por isso. É só respirar fundo mesmo, né? Participar disso e ouvir isso, viver essa coisa tão linda, né? Que é fazer o que você ama, se dedicar a isso e ter essa oportunidade. Nem todos têm a oportunidade de fazer o que ama, infelizmente. Mas é verdade. Eu queria também citar a galera que está participando aí, ó, o Leonardo, que é meu brother já há 40 anos, mais de 40, Leonardo. O Luzeira está aí com a Érica. Deixa eu ver quem mais. O Luzeira está Entrou muita gente bem ativo aí. né? A Tatiana, que está lá nos Estados Unidos, né, que também sou paciente. Pessoal, faça terapia com o Guilherme também, eu recomendo muito. Também não é porque é meu amigo, não, senão não recomendaria. A Tatiana foi indicação minha, né? Foi eu que falei, não, faz terapia com ele. Eu não sei nem se eu podia falar isso aqui, desculpa. Eu falei muito. Na verdade, a gente conversa, né, sobre emoções, sobre a vida, né, uma coisa... Às vezes a pessoa pensa terapia, não sei o quê, terapia é coisa de louco, e na verdade não é. Terapia é uma coisa que beneficia muito, assim como a leitura, né? Eu acho que é uma coisa que a gente ganha um parceiro da vida, alguém com quem a gente pode falar, alguém que a gente pode refletir, dividir momentos difíceis. Cara, eu acho que o principal, a gente vai para outra viagem aqui, mas o principal da terapia é a pessoa ter elaborações e condições maiores de conversar consigo própria. Né? Porque quando a gente fala, a gente aprende com aquilo que a gente está falando. Ou a gente se ouve. Então, eu acho fascinante. Tem coisas que a gente pensa e tem um efeito. Quando a gente fala em voz alta, as pessoas já me disseram isso em sessão, né? Nossa, Cara, vai acabar a live aí, ó. Se eu falo para você, eu preciso me escutar, né? Aí... Sensacional isso. Fantástico. Então tá. Na próxima você fala sobre a sua gênese do escritor, a gênese do livro, que a gente não falou nada foi ótimo, cara. isso. Curti demais. Obrigado, Guilherme. Não tem como agradecer. E fico em dívida, uma dívida gostosa de ter com você. Experimentem, vivam esse livro, devorem, releiam. E um abraço, gente. Boa noite. Valeu, Guilherme. Valeu, Quarta-feira de cinzas, agora o ano começa. Vamos embora. Valeu, tchau.